Quem devemos adorar? Adoração na Bíblia somente a dois seres divinos. Essa importante pergunta precisa ser respondida com precisão e decisão. E a única maneira de fazermos isso é consultando a fonte precisa, decisiva e autoritativa dessa informação, as Escrituras. Hoje veremos diversas passagens bíblicas ao buscarmos a resposta para esta pergunta. A importância desse assunto sobre a verdadeira adoração nos é apresentada no livro do Apocalipse. Isso nos mostra qual será o tema central da controvérsia final. Lemos sobre isso na mensagem do primeiro anjo, registrada em Apocalipse 14, 6 e 7. Sabemos que em Apocalipse 14, 6, vemos um anjo voando pelo meio do céu tendo o Evangelho eterno, e ele fala ao mundo inteiro dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui vemos que a mensagem do primeiro anjo trata da questão da adoração. Precisamos entender quem é o objeto da nossa adoração. A identidade de quem adoramos determina absolutamente se venceremos ou falharemos na prova final. E não apenas na primeira mensagem angélica isso é enfatizado, mas em todas as três mensagens dos anjos. Isso é de importância especial quando entendemos que essa mensagem é o último chamado de misericórdia ao mundo. Vejamos agora a mensagem do terceiro anjo e como a questão da adoração novamente é destacada como foco principal. Apocalipse 14, 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o verso 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba o sinal do seu nome. Esse aviso terrível a respeito da adoração da besta e da sua imagem é tão sério que todos deveriam prestar atenção. Ele fala da ira de Deus sendo derramada sem mistura, sem qualquer misericórdia, sobre os que adoram a besta e a sua imagem. É vital entendermos quem adoramos. O assunto é essencial para nossa salvação. Estamos vivendo exatamente nesse tempo. Por isso é importante respondermos a pergunta sobre quem podemos adorar com segurança, conforme a instrução bíblica. E também como isso é confirmado pelo espírito de profecia. Para entendermos realmente a questão da adoração da besta e sua imagem, é essencial compreender quem é a besta. Por centenas de anos isso tem sido entendido pelos cristãos protestantes como sendo o sistema papal, o sistema que é a Igreja Católica Romana, usado pelo inimigo através dos séculos para trazer enganos ao mundo. Não vamos agora estudar detalhadamente essa identificação, porque queremos avançar a partir dessa compreensão para ver como esse conflito final se desenrolará. Lemos essa descrição em Apocalipse 13, 4, e adoraram o dragão que deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Aqui vemos que a questão da adoração chega ao ponto em que o mundo inteiro será levado a adorar o dragão por meio desse sistema falso chamado besta. Esse sistema é chamado por muitos nomes nas Escrituras: a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, o chifre pequeno, o poder do anticristo. Este sistema é usado por Satanás para confundir a questão da adoração para o povo de Deus e para o mundo nos últimos dias. Lemos isso em Apocalipse 13, 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mais uma vez as Escrituras revelam que a questão central é a adoração. Amigos, é essencial termos a resposta bíblica sobre quem devemos adorar. Precisamos entender quem podemos adorar com segurança. Esse é o foco do nosso estudo, porque como vimos, esse é o tema do conflito final.
Agora vamos consultar as Escrituras com o propósito de determinar qual instrução elas fornecem sobre adoração, isto é, quem podemos adorar sem risco, e veremos também exemplos de pessoas que seguiram essa instrução, confirmando que ela deve ser seguida por nós. Vamos abrir nossas Bíblias em João 4, na história da mulher samaritana. Jesus conversa com ela e trata da questão da adoração. Lendo os versos 21 e 22, disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui vemos que Jesus não elogia a ignorância em assuntos de adoração. Ele disse à mulher: Vocês adoram o que não conhecem. Deus quer que tenhamos conhecimento inteligente de quem adoramos para que possamos adorá-lo corretamente. O próximo verso, João 4, 23, diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aqui Jesus, a maior autoridade no assunto, nos dá instrução direta: é seguro adorar o Pai. Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é essencial porque Deus não deixaria avisos tão sérios no Apocalipse sem revelar claramente onde está a verdade. E isso é o que estamos encontrando: Deus revelou claramente quem devemos adorar. As Escrituras também nos dão exemplos de pessoas seguindo essa instrução. O primeiro é Filipenses 3, 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo adorava o Pai. Outro exemplo é Efésios 3, 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um testemunho duplo confirmando que é vital e seguro adorar o Pai. As Escrituras também mostram que seres celestiais seguem essa instrução. Apocalipse 5, 14. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Eles adoram aquele que vive para sempre, o Pai. O testemunho celestial confirma quem é digno de adoração. Mas a Bíblia para aí: há mais alguém que devemos honrar da mesma forma que honramos o Pai? Sim, a Bíblia responde claramente. João 5, 23, disse Jesus: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Cristo revelou que ele deve ser honrado da mesma maneira que o Pai. Isso inclui a adoração. Por quê? Porque ele é o Filho unigênito de Deus, possuidor da natureza divina, digno de louvor, adoração e ações de graças. Só um ser divino é digno de adoração. Agora vejamos exemplos de pessoas seguindo essa instrução, adorando o Filho. João 9, 35 a 38, o homem cego curado por Jesus. Jesus pergunta: crês tu no Filho de Deus? Ele responde: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus diz: tu já o tens visto, é o que fala contigo. E o homem respondeu: creio, Senhor. E o adorou. Claríssimos, o homem adorou Jesus. E a adoração está ligada ao reconhecimento de Cristo como o Filho de Deus. Outro exemplo, Mateus 14, 31 a 33. Após Pedro afundar nas águas, Jesus o salva. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Outra vez, a adoração ligada à filiação divina. E também a instrução aos seres celestiais, Hebreus 1, 6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Cristo, o Filho unigênito, deve ser adorado. Então talvez alguém pergunte: estamos adorando dois deuses? A Bíblia responde: é essencial entender a posição do Filho. O Pai é descrito como aquele, de quem são todas as coisas, 1 Coríntios 8, 6. Cristo é o único caminho ao Pai.
Toda honra dada ao Filho glorifica o Pai. Adorar o Filho é adorar o Pai, porque ele é o Filho literal, gerado, com a mesma natureza divina. Filipenses 2, 10 e 11, diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus, e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto confirma que reconhecer e adorar Jesus traz glória ao Pai, o único Deus verdadeiro. A Bíblia revela claramente: o único Deus verdadeiro é o Pai. Seu Filho é honrado da mesma forma, e isso é ordenado por Deus. Não há instrução bíblica para adorar qualquer outro ser. E é aqui que Satanás tenta causar confusão, pois ele deseja a adoração. Ele é o único outro ser no universo que ousou reivindicar a adoração. Ele até pediu que Jesus o adorasse, Mateus 4, 8 a 10. Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Quando alguém ultrapassa a instrução bíblica e adora alguém além do Pai e do Filho, essa adoração será reivindicada pelo inimigo. Por isso é extremamente perigoso ir além daquilo que Deus revelou. Jesus confirma repetidamente que apenas dois seres divinos devem ser reconhecidos. João 14, 1, credes em Deus, crede também em mim. João 17, 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer dois seres, o Pai e o Filho. Jesus também ensinou claramente que ele e o Pai são dois seres distintos. João 8, 17 e 18. O testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. Dois seres, duas testemunhas. O espírito de profecia confirma repetidas vezes essas verdades. Cito algumas. Juventude Instrutor, 16 de dezembro de 1897, desde a eternidade havia perfeita unidade entre o Pai e o Filho. Eram dois, mas quase idênticos, dois em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. Zacarias 6, 12 e 13, diz que o Conselho de Paz, a formulação do plano da salvação, era, entre ambos. Dois seres participaram, o Pai e o Filho. Patriarcas e Profetas, página 63, prolongado foi aquele misterioso conselho, o Conselho de Paz, para os homens caídos. Desejado de todas as nações, página 834, antes da fundação da terra o Pai e o Filho haviam feito uma aliança para redimir o homem. Sinais dos Tempos, 1897, o conselho era entre os dois. O Pacto da Paz era entre o Pai e o Filho. O Ministério da Cura, página 429, nem mesmo os anjos puderam participar das deliberações entre o Pai e o Filho quando o plano da salvação foi estabelecido. Juventude Instrutor, 1900, o Pai e o Filho comprometeram-se a cumprir os termos da aliança eterna. Portanto, o plano da salvação foi formado por dois seres divinos, não três. Os remidos reconhecerão isso no céu, conforme Apocalipse 7, 9 a 10, a grande multidão clama, ao nosso Deus que está assentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Dois seres recebem crédito pela salvação, o Pai e o Filho. Toda criatura no universo reconhece apenas dois seres divinos, Apocalipse 5, 13 e 14, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória e poder para todo o sempre. Os seres celestiais dizem, Amém, sem mencionar nenhum outro ser digno de adoração. Todo o céu sabe que apenas o Pai e o Filho são dignos de receber adoração e louvor, porque somente o Pai e o Filho são divinos por natureza. Isso porque o Pai, a grande fonte de tudo, teve um Filho unigênito. Este não é o único lugar nas Escrituras que nos diz isso. O livro do Apocalipse tem outros exemplos que confirmam a verdade de que há apenas dois seres divinos que são reconhecidos nas Escrituras,
e o povo de Deus precisa estar em harmonia com essa descrição e com essa revelação que é dada na Bíblia. Vamos ler os capítulos finais de Apocalipse 21, 22 e 23. Diz: "E nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada." Que maravilhosa descrição dada dos remidos por toda a eternidade, onde ali somente se adorará o Pai e o Filho. Amigos, a conclusão bíblica é muito clara: somente o Pai e o Filho devem ser exaltados e reconhecidos. Não há mais ninguém. Não existem outros seres divinos que recebam instrução para serem reconhecidos, adorados, louvados e honrados. E é exatamente nesse ponto que Satanás procura trazer engano. Vamos agora aos escritos do Espírito de Profecia que conhecemos como os escritos de Ellen White e ver como ela confirma essas descobertas e está em perfeita harmonia com as Escrituras. Vamos observar quantos seres divinos são revelados no Espírito de Profecia. Vamos viajar desde o início da revelação que Deus deu, passando rapidamente, e ver como Deus revelou a mesma verdade repetidamente, sem mudança. Isso significa que começaremos no início, antes da rebelião, antes da criação do homem, e veremos o que Deus revelou através de sua serva, seguindo até o fim, quando todas as coisas forem restauradas novamente. E veremos uma revelação consistente de quantos seres divinos são registrados e revelados no Espírito de Profecia. Vamos começar olhando como era o céu antes da guerra, antes da criação do homem. Lemos em Patriarcas e Profetas, página 36, o Filho de Deus compartilhava o trono do Pai, e a glória do Eterno e Autoexistente envolvia a ambos. Diante dos habitantes reunidos do céu, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia entrar plenamente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus havia realizado a vontade do Pai na criação de todas as hostes celestiais, e a ele, bem como a Deus, devia-se sua homenagem e lealdade. Instrução simples e direta: antes da entrada do pecado, apenas 2 seres ocupavam o trono, apenas 2 seres recebiam adoração e louvor, o Pai e o Filho. Continuamos lendo sobre o mesmo período em O Grande Conflito, página 493. Cristo, a Palavra, o unigênito de Deus, eram com o Eterno Pai, um em natureza, caráter e propósito, o único ser em todo o universo que podia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Uma revelação clara: antes que o pecado entrasse, Cristo era o único ser em todo o universo que podia entrar nos conselhos de Deus. Já vimos que um desses conselhos é chamado de Conselho de Paz. Isso confirma abundantemente que existem apenas 2 seres divinos. Mas há ainda mais. Continuemos. Em História da Redenção, página 15, lemos: Lúcifer no céu antes de sua rebelião era um anjo elevado e exaltado, o próximo em honra ao querido Filho de Deus. Isso nos diz que Lúcifer era o terceiro ser em posição no céu, logo abaixo de Cristo Jesus. O Pai, a grande fonte de tudo, é o soberano do universo. Seu Filho unigênito, herdando sua natureza divina, naturalmente compartilha o trono e recebe adoração e louvor. Logo abaixo deles vinha Lúcifer, um ser criado. Portanto, 2 seres divinos, e o terceiro é um anjo criado. Em Review and Herald de 1895 lemos: ele, Satanás, era o próximo a Cristo em exaltação e caráter. Isso confirma que Lúcifer era o ser criado mais exaltado, depois de Cristo, mas não era divino. Logo, apenas 2 seres divinos existiam. Durante a rebelião, isso também é revelado. Testemunhos, volume 5, página 291, quando Satanás se tornou desafeiçoado no céu, não apresentou sua queixa diante de Deus e de Cristo. Novamente, 2 seres divinos. Testemunhos, volume 3, página 328,
Deus e Cristo e os anjos celestiais estavam de um lado, e Satanás do outro. Repetidas vezes, Deus e Cristo. O Pai e o Filho. Desejado de todas as nações, página 769, no princípio, o Pai e o Filho haviam descansado no sábado após sua obra de criação. Dois seres descansaram após criar tudo, o Pai e o Filho. História da Redenção, página 22. O Santo Par, Adão e Eva, junto com os anjos, elevavam suas vozes em cânticos harmoniosos de amor, louvor e adoração ao Pai e a seu amado Filho. Dois seres adorados, o Pai e o Filho. Sinais dos Tempos, 1879, Satanás ouviu sua alegre adoração ao Pai e ao Filho. Depois da queda, Sinais dos Tempos, 1895, na transgressão do homem, tanto o Pai quanto o Filho foram desonrados. Testemunhos especiais sobre educação, página 21, a família humana custou a Deus e a seu Filho Jesus Cristo um preço infinito. Bible Echo, 1895, nenhum homem, nem mesmo o mais elevado anjo, pode estimar o grande custo, é conhecido somente pelo Pai e pelo Filho. Apenas dois seres infinitos, logo, dois seres divinos. Ilfis Instructor, 1900, o Pai e o Filho estão empenhados em cumprir os termos da aliança eterna. No Fim dos Tempos, Testemunhos, volume 8, página 157, cada lição revela o Pai e o Filho. Mensagens de 1888, página 886, proclamem que há um só Deus e um só mediador. Jesus Cristo, o Filho do Deus infinito. E isso deve ser proclamado em todas as igrejas do país. Ilfis Instructor, 1898, o Pai e o Filho somente devem ser exaltados. Isso está em perfeita harmonia com a Bíblia. Em contraste, o sistema romano ensina a adoração a três pessoas. O Papa, a mais alta autoridade da Igreja Romana, louva e adora o Espírito Santo sem qualquer instrução bíblica. A adoração que é dada no sistema romano é oferecida a três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e alguém mais. Qualquer adoração que vá além do Pai e do Filho é uma adoração que será reivindicada por Satanás. O Credo Atanasiano, Catecismo, páginas 67 e 68, diz: adoramos um Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas. Mas, Bíblia nunca instruía a adorar três pessoas, nem a orar ao Espírito Santo. O Vaticano II registra o Papa orando ao Espírito Santo, algo sem fundamento bíblico. Esse Espírito é aquele que a Bíblia identifica como o dragão mascarado, que reúne os reinos da terra. Até mesmo entre nós, na nova organização adventista, essa prática foi adotada. No livro A Trindade, página 273, diz: não temos claro exemplo ou comando para orar ao Espírito, mas parece lógico. Isso é autocontradição. As Escrituras nunca instruem a orar, louvar ou adorar alguém além do Pai e do Filho. O Espírito é a presença e a pessoa do próprio Deus, não uma terceira pessoa separada. Finalmente, a restauração de todas as coisas, o grande conflito, página 676, o povo de Deus é privilegiado em manter comunhão aberta com o Pai e o Filho. Dois seres divinos. Review and Herald, 1891, louvor, ação de graças e honra serão atribuídos ao Pai e ao Filho. O pecador não poderia ser feliz na companhia dos santos e na luz com Jesus, com o Senhor dos Exércitos. Pois, de todos os lados, serão ouvidos cânticos de louvor e agradecimento, e a honra será atribuída ao Pai e ao Filho. Que declaração linda! No céu, a honra será atribuída ao Pai e ao Filho. Isso será quando todas as coisas estiverem terminadas. Isso será quando o pecado tiver acabado. Isso será quando estivermos entrando no reino eterno, onde viveremos para sempre.
Continuamente reconheceremos e teremos comunhão com o Pai e com o Filho. E essa maravilhosa declaração encontrada em O Desejado de Todas as Nações, página 769, nos diz: o céu e a terra se unirão em louvor, e de um sábado ao outro as nações dos salvos se curvarão em alegre adoração a Deus e ao Cordeiro. Amigos, no céu adoraremos no sábado e nos uniremos em adoração ao Pai e ao Filho. É a eles que precisamos reconhecer quando nos reunimos para adorar no sábado, os únicos seres que a Bíblia nos revelou. Continuaremos a fazer isso no céu. Não deveríamos começar aqui na terra. Não é isso que pedimos quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como no céu. Deus quer que os adoradores na terra estejam em harmonia com os adoradores no céu. É vital que sigamos a instrução de Deus para que possamos estar seguros das enganações do inimigo, especialmente se guardamos o verdadeiro dia de Deus, o sábado. Precisamos adorar Deus corretamente, e não falsamente. Vamos continuar lendo e ver essa maravilhosa declaração no Australasian Union Conference Record de 1903. Diz: em suas mãos será colocada uma harpa de ouro e, tocando suas cordas, vocês se unirão ao grupo dos remidos enchendo todo o céu com cânticos de louvor a Deus e a seu Filho. Que promessa maravilhosa! Um dia, todos os fiéis receberão uma harpa, tocarão sua harpa e cantarão cânticos de louvor e adoração ao Pai e ao Filho. Louvado seja o Senhor por isso! Nossa declaração final nos dá uma bela visão e uma linda cena que todos devemos fazer nosso máximo para sermos fiéis a Deus aqui, para que sejamos encontrados naquele lugar. Ela vem do maravilhoso livro Orientação da Criança, página 568. Os anos seguirão adiante em alegria sobre a cena, e as estrelas da manhã cantarão juntas, e os filhos de Deus gritarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão para proclamar: não haverá mais pecado, nem haverá mais morte. Que declaração maravilhosa! Deus e Cristo, a mais alta autoridade, os seres divinos do céu, proclamarão que não haverá mais pecado e nem mais morte. Amigos, esta é a promessa das Escrituras a todos os que são fiéis. Mas Deus quer que entendamos essas coisas aqui na terra antes de chegarmos ao céu, porque é aqui que está sendo travada a batalha. É aqui que está o desafio e os enganos de Satanás. E é aqui que Deus revelou todas essas informações para que sejamos verdadeiros adoradores, para adorá-lo em espírito e em verdade por meio de seu Filho Jesus Cristo. Eu os incentivo e apelo para que estudem essa maravilhosa verdade por si mesmos, para que não sejamos enganados pelos enganos de Satanás. Neste estudo, compartilhamos uma pequena parte da quantidade de evidências existentes. Poderíamos compartilhar muito mais, mas o tempo não permite. Mas confio e oro para que o Espírito de Deus lhes impulsione a buscar, encontrar e ver se essas coisas são assim por si mesmos, porque o tempo está próximo. A questão da adoração e do engano na adoração está arrastando o mundo inteiro. Mas, Deus nos revelou como será o céu, porque Ele quer que estejamos em harmonia com o céu aqui na terra. Oremos para que o Senhor nosso Deus nos transforme em verdadeiros adoradores, para adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.